Bom, pessoal, como a gente estava conversando na aula que a gente passou, parece que ainda ficou alguma parte de uma dúvida com relação a essa questão do fio de alumínio aplicada pela segunda lei de Ohm. Não tem segredo, tá bom, pessoal? A gente consegue fazer isso aqui tomando como referência a própria questão. Ele diz, por exemplo, que ele quer a resistência do fio. Então, o cálculo para a gente calcular essa resistência do fio, ela vai ser R, certo? Dada por ρ. ρ, para quem não lembra ainda, é a resistividade do material. No caso, a resistividade do alumínio. Vezes L. L é o comprimento da questão. E S é a seção transversal. Dentro do cálculo, a gente consegue perceber que a questão ela já informa para a gente que o fio é de alumínio. Se o fio é de alumínio, e a gente consultando, vamos saber que ρ é 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. Isso é dado em ohm vezes metro, certo? L na questão tem um comprimento de 200 metros. S é a área da seção transversal. S nessa questão ela é dada por 2 milímetros quadrados. Pessoal, tem que pegar tudo isso aqui que está e jogar na questão, na fórmula R. Lembrando, se trata de resistência. Se trata de resistência, o resultado tem que ser dado em ohm. Qual é a pegadinha aqui? Esse camarada aqui, ele está em metro, que é a resistividade. E a seção da área transversal é dada em milímetro ao quadrado. Então eu tenho que trazer os dois. Os dois tem que estar, ou os dois estão em metro, ou os dois tem que estar em milímetro. Para converter esse camarada aqui em metro, eu vou mexer na casa decimal aqui, ó, na potência. Em vez de estar menos 8, eu vou tirar 10 a menos 6 para trazer ele para milímetro. A resistividade do alumínio, certo? Dada em milímetro, ela vai ser 2,8 que multiplica 10 a menos 2 vezes, e aqui às vezes o que a pessoa acha um pouquinho complicado, porque agora ele vai estar em ohm, que multiplica milímetro ao quadrado dividido por metro. Pessoal, isso não vai para o cálculo, tá bom? Se eu tivesse que converter a área circular da seção transversal desse cabo, ele ficaria assim: 2 M não é milímetro, milímetro é 10 a menos 6. Professor, qual é que eu uso? Qualquer um dos dois. Ou eu uso agora a resistividade dada com essa área em milímetro ao quadrado dividido por metro, e aí eu utilizo milímetro ao quadrado. Ou eu utilizo ela transformada em metro quadrado e volto para o inicial. Vamos fazer os dois. Pela primeira tentativa, eu tenho que R vai ser dada por 2,8 que multiplica 10 a menos 8, certo? Que multiplica 200 metros dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Nesse caso aqui, 200 dividido por 2, 100. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 multiplicado a 100 dá igual a 1. Logo, R é 2,8 ohm. Beleza? Mas pelo segundo método, eu também tinha achado um R baseado com 2,8 que multiplica 10 a menos 2 vezes 200 metros dividido pela área da seção transversal. Nesse caso, a área da seção transversal dada em milímetro. Logo, 2. Milímetro ao quadrado, metros,
Ohm vezes milímetro ao quadrado dividido por metro. Cortando todo mundo, vai sobrar só ohm. 10 a menos 200 dividido por 2, 100. 100 multiplica 10 a menos 2, 1. O resultado, 2,8 ohm. Tá ok? Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês com relação a essa questão, porque tudo se trata da conversão do que eu estou usando, tá bom? Beleza. Vou tentar fazer a segunda questão agora que eu estava falando para vocês, que eu até mostrei para vocês no slide, mas não resolveu. Ela diz o seguinte: um fio de cobre tem 2 milímetros de diâmetro. Aplicando uma tensão de 20 volts ao fio, resulta uma corrente de 2 amperes. Qual é o comprimento do fio? Bom, veja que eu já não tenho alguns valores que a gente estava acostumado à questão anterior, que é a seção transversal, por exemplo, e o comprimento, que é o que ele pede, e nem a resistência. Se você parar para pensar, eu vou ter que R, da forma que nós aprendemos, é igual a ρ, que multiplica L dividido por S. Nesse caso, eu não tenho um valor de ρ, aparentemente dado na questão. Ele me pede L e ele também não me deu o valor de S. E também não me deu o valor de R. Então, como é que a gente consegue calcular um desses elementos sem estar disponível? Aí eu vou ter que prestar um pouco mais de atenção na questão. Veja que na questão ele me deu o valor da tensão. Ele me disse que U era 20 volts. Ele também me disse que a corrente aplicada no circuito é de 2 amperes. Veja que, pela primeira lei de Ohm, eu posso achar R. E esse R é o mesmo R. Nesse caso, eu vou ter 20 dividido por 2. 10 amperes. Perdão. 10 ohm. Tá ok? Se eu tenho um valor de R e ele também está me dando um diâmetro, ele está me dizendo que esse diâmetro do fio é de 2 milímetros, eu posso deduzir que o raio, já que ele é circular, porque está falando de diâmetro, é de 1 milímetro. Se eu tenho o valor do raio, eu consigo calcular a área desse fio. Como é um diâmetro, ela vai ser a área de um círculo. E a área de um círculo, ela vai ser dada por πr ao quadrado. O valor de π, eu vou aproximar ele para 13,14. E vou trazer o R, que esse R que nós descobrimos, que é metade do diâmetro. Logo, o valor da seção transversal do fio é 3,14 milímetros quadrado. Tá ok? Se eu isolar no meu circuito o valor de L, eu vou ter que L vai ser dado por R e vai ser dado por S. Esses dois eu tenho. R é 10 ohm e S é a seção transversal que nós acabamos de calcular, que dá 3,14 milímetros ao quadrado. Porém, aparentemente, eu não tenho o valor de S. De S não. Perdão, de ρ. E ρ que é a minha resistividade. Esse valor da resistividade, ela é dada pela tabela. A resistividade do cobre, tá ok? Não vou botar o símbolo dele aqui para vocês não ficarem reclamando, mas a resistividade do cobre, ele vai ser dada como 1,7, que multiplica 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Tá bom? Se eu tenho esse valor agora dado, é só substituir na fórmula. 10 que multiplica 3,14. Nessa hora é bom ficar atento, porque como eu estou trazendo 3,14 e ele está dado em milímetro, eu tenho que fazer a conversão da resistividade do cobre. Que, como vocês lembram, que ela vai ser 1,7. É só trazer de 10 a menos 8 para 10 a menos 2. E isso aqui vai ser dado em ohm, que multiplica milímetros ao quadrado dividido por metro. Logo, 1,7 que multiplica 10 a menos 2. Beleza?
Isso aqui vai dar um valor aproximadamente de 1.847 metros, que é o valor que está se pedindo na questão do comprimento do fio. O que é importante salientar aqui nesse tipo de questão? Você tem que ficar atento nessa divisão aqui do 10, certo? E esse 10 você tem que ter cuidado, porque quando você multiplicar por 3,14, a conta assim de 31,4, ao dividir você tem que abrir parênteses na sua calculadora. Então ele vai ser dividido, abre parênteses, 1,7 vezes 10 elevado a menos 2. Ainda bem que eu revisei. A menos 2. Como é que eu coloco isso na calculadora? Abre parênteses, 1,7 XP, que é aquela funçãozinha que está lá perto do igual da calculadora, XP menos 2. Aí eu fecho parênteses. Não precisa colocar 10, é só a função XP. Então 10 que multiplica 3,14, dividido, abre o parênteses, 1,7 XP menos 2, fecha parênteses. Ele vai dar um valor aproximado de 1.847 metros. Então, aparentemente, dessa questão, apesar dela ser um pouco mais complexa do que a questão anterior, ela pode ser respondida com os próprios dados dados nessa questão, tá certo? Só lembrando da fórmula principal, que a resistência é igual a resistividade vezes L dividido por S. L é o comprimento, S é a área da seção transversal, e para os demais valores da primeira lei de Ohm, cálculo de área e tudo, nós conseguimos resolver, tá bom? Até amanhã.